A história do Êxodo é uma das mais dramáticas e duradouras já contadas. Ela fala de opressão e liberdade, de fé e intervenção divina. É uma história que ressoa com as pessoas há milênios. Imagine ser um escravo. Seu povo é forçado a trabalhar sob o sol escaldante do Egito. Gerações inteiras não conheceram nada além de trabalho árduo e sofrimento. Essa era a situação dos hebreus no Egito. Mas como eles acabaram nessa situação desesperadora? O livro de Gênesis fala de José, um hebreu que ascendeu ao poder no Egito. Ele salvou a terra da fome, e sua família foi convidada a prosperar no Egito. Gerações se passaram, e os faraós esqueceram as contribuições de José. Eles viram a crescente população hebraica como uma ameaça. Os faraós, os deuses reis do Egito, detinham poder absoluto. Eles comandavam vastos exércitos e opulentas riquezas. As pirâmides são um testemunho do seu poder. Esses governantes escravizaram os hebreus, forçando-os a construir suas cidades e monumentos. Os hebreus clamaram por libertação, seus clamores alcançando os céus. A esperança parecia perdida. No entanto, o espírito humano é difícil de extinguir. O desejo de liberdade queimava intensamente nos corações dos hebreus. Mal sabiam eles que um libertador estava prestes a surgir do meio deles, alguém que mudaria o curso da história. Moisés era um herói improvável. Criado no palácio do faraó, ele era um príncipe do Egito. Ele poderia ter desfrutado de uma vida de luxo e privilégio. Mas o destino tinha outros planos para ele. Um dia, ele testemunhou um supervisor egípcio espancando um escravo hebreu. A injustiça o enfureceu e ele matou o supervisor. Forçado a fugir, Moisés buscou refúgio na terra de Midian. Ele se tornou um pastor, vivendo uma vida simples, longe da grandeza do Egito. Mas seu destino estava longe de terminar. Um dia, enquanto cuidava de seu rebanho, ele se deparou com uma visão estranha. Uma sarça ardente que não era consumida pelas chamas. Do meio do fogo, uma voz estrondou. Era Deus falando com Moisés. Ele ordenou que Moisés retornasse ao Egito e confrontasse o faraó. "Deixe meu povo ir", declarou Deus. Moisés ficou cheio de dúvidas e apreensão. Como ele, um humilde pastor, poderia enfrentar o poder do faraó? Mas Deus o tranquilizou, prometendo estar com ele a cada passo do caminho. Moisés, armado com o poder de Deus e a eloquência de seu irmão Arão, retornou ao Egito. Ele se apresentou diante do faraó, exigindo a libertação de seu povo. O faraó zombou das exigências de Moisés. Ele se recusou a reconhecer o Deus dos hebreus. Uma batalha de vontades começou, uma que abalaria os próprios fundamentos do Egito. A resistência do faraó enfureceu a Deus. Ele desencadeou uma série de pragas sobre o Egito, cada uma mais devastadora que a anterior. O rio Nilo, a força vital do Egito, transformou-se em sangue. Nuvens de gafanhotos devoraram suas plantações. Chagas cobriram a pele dos egípcios. A escuridão envolveu a terra. A cada praga, o faraó endurecia seu coração. Ele se recusava a libertar os hebreus. Finalmente, a 10ª e mais terrível praga chegou, a morte dos primogênitos. Todo filho primogênito no Egito pereceu, desde o próprio filho do faraó até o primogênito do mais humilde escravo. O faraó, finalmente quebrantado pela dor e pelo medo, cedeu. Ele permitiu que os hebreus partissem. Eles fugiram do Egito às pressas, carregando seus poucos pertences e a memória de seu sofrimento. Assim começou o Êxodo, a jornada milagrosa para a liberdade. Mas o faraó, com o coração endurecido mais uma vez, perseguiu os hebreus em fuga com seu exército. Ele os encurralou na beira do Mar Vermelho, sua fuga aparentemente bloqueada. Então, em uma demonstração de poder divino, Moisés estendeu sua mão sobre o mar. As águas se partiram,
criando um caminho seco para os hebreus atravessarem. Quando o exército do faraó tentou seguir, as águas desabaram sobre eles, afogando os egípcios perseguidores. Os hebreus estavam finalmente livres. A travessia do Mar Vermelho tornou-se um símbolo do poder de Deus e da salvação de seu povo. Mas poderia haver uma explicação natural para esse evento aparentemente impossível? O êxodo não foi apenas uma jornada física, foi uma jornada espiritual. Depois de atravessar o Mar Vermelho, os hebreus vagaram pelo deserto do Sinai por 40 anos. Este foi um tempo de provação e transformação. Eles enfrentaram fome, sede e ataques de inimigos. No entanto, em meio a tudo isso, Deus proveu para eles. Ele enviou maná do céu para alimentá-los e água das rochas para saciar sua sede. Mais importante ainda, Ele lhes deu sua lei, os 10 mandamentos, inscritos em tábuas de pedra. Esses mandamentos, um projeto para uma vida justa, formaram a base da fé hebraica. Finalmente, após 40 anos de peregrinação, os hebreus chegaram à terra prometida, uma terra que mana leite e mel. Eles haviam superado a escravidão, atravessado um mar e recebido a lei de Deus. A história do Êxodo tornou-se central para sua identidade, um testemunho de sua fé e de seu relacionamento especial com Deus. O Êxodo é uma história que continua a inspirar e desafiar a todos nós. Ela fala do desejo humano por liberdade e do poder da fé para superar a adversidade. Enquanto alguns aceitam a história como história literal, outros a veem através de uma lente mais alegórica, encontrando significado em seus temas de libertação e justiça social. Seja interpretando o Êxodo como uma intervenção milagrosa ou uma metáfora poderosa, seu impacto na história e na cultura é inegável. Moldou crenças religiosas, inspirou movimentos sociais e continua a ressoar com pessoas que buscam esperança e libertação diante da opressão. A jornada dos hebreus nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, o espírito humano anseia por liberdade e que até os obstáculos mais intransponíveis podem ser superados com fé, coragem e perseverança.